Ei pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí na preparação para o concurso da Guarda Civil Municipal de Itabirito? Estão ansiosos para a prova? Vai dar tudo certo, continue estudando, dedicando, o processo é árduo, mas a conquista é gloriosa. Não desista, continue dedicando, que vai dar tudo certo. Estou aqui hoje para falar com os senhores sobre resumão sobre legislação de trânsito, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso. Principais pontos que eu acredito que provavelmente vai estar na prova dos senhores. Eu acredito que constantemente caem em concursos públicos e também a banca do IMA, né? Vai cobrar uma questãozinha aí relacionada ao conteúdo que eu preparei para os senhores, que eu vou fazer um resumão aqui. Mas antes disso, meu nome é Paulo, sou policial militar rodoviário do estado de Minas Gerais e quero participar desse processo de aprovação dos senhores junto com a equipe do Vale Concurso. Nós acreditamos muito no potencial dos senhores e o que nós faremos os senhores conquistar essa vitória, beleza? Um motivacional que eu gosto de deixar para os senhores, vou fazer o comentário aqui brevemente, é que, projetando aí, 48 vagas, 38 masculino e 10 feminino, remuneração de R$ 2.966,96 inscrição do dia 31/7, não perca essa data, hein, pessoal, 31/7 a 31/8, que a prova vai ter 30 questões. Sobre legislação de trânsito, nós vamos trabalhar aqui agora, serão 5 questões com peso de valor 4. Então, a legislação de trânsito é muito importante estudar. Com certeza vai cair alguma questãozinha lá sobre regra de preferência, vai cair alguma questãozinha lá sobre aquela mudança da carteira de habilitação, validade dela, vai cair alguma coisa lá sobre prioridade no trânsito. Com certeza vai cair alguma questão relacionada a isso aí, porque querendo ou não, a Guarda Civil Municipal tem que ter conhecimento de quando vai ter o direito de prioridade, qual que é o direito de preferência no trânsito, quando em locais não sinalizados, os sinais e gestos do agente, quando o agente faz um sinal para parar o trânsito no cruzamento, quando o agente quer liberar o trânsito, qual o sinal que ele vai fazer, os sinais sonoros, que é através do apito do agente, com certeza pode ter alguma questãozinha aí relacionada a isso aí na prova. Vamos começar a comentar delas aqui agora e vem comigo que vai dar tudo certo, nós vamos trazer essa aprovação para os senhores. Nós, da equipe do Vale, queremos ajudar os senhores a conquistar essa aprovação no concurso público e com a remuneração, motivação melhor do que um salário de R$3.000. Vamos lá? Projetei para os senhores aí. Olha aí, isso aqui é o que vai cair na prova sobre legislação de trânsito. Projetei para os senhores. Está escrito regra de preferência? Tá escrito sobre direito de prioridade? Tá escrito sobre classificação das vias? Tá aí também. Olha aí, acompanha comigo. Sinais e gestos sonoros também tá. Conjunto de sinais de advertência, sinalização de trânsito. Então nós vamos trabalhar isso aí para que os senhores conquistem a aprovação do senhor. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com os senhores sobre direito de preferência. Nós precisamos saber que o Código de Trânsito Brasileiro, ele faz a previsão lá o que? Direito de preferência. O direito de preferência nada mais é que o que, pessoal? É naqueles locais onde não contém uma sinalização, seja ela vertical, horizontal, semafórica, um controle do trânsito pelo agente. Esses locais que não têm sinalização, nos cruzamentos, o Código de Trânsito Brasileiro trouxe a regra de preferência. Nós vamos ver agora aí quais são as regras de preferência. Artigo 29 aí, eu projetei para os senhores aí, o artigo 29 fala: quando veículos transitando por fluxo que se cruzem,
se aproximarem de local não sinalizado. Olha que interessante. Grifem isso aqui, ó, local não sinalizado, ó. Tá circulado aqui, deu local não sinalizado, ó. Grifem isso aí. Terá preferência de passagem. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Então, um fluxo gravem isso aqui, ó, um fluxo proveniente de rodovia. No caso de rotatória, olha embaixo, nós já estamos falando de rotatória, ó, aquele que estiver circulando por ela. Nos demais casos, aquele que vier pela direita do condutor. Então, nós sabemos aqui, ó, demais casos, direita do condutor. Então, vimos aqui o que? Basicamente, o que a gente precisa saber sobre regras de preferência? Naqueles cruzamentos onde não são dotados de sinalização, tem uma regra de preferência que deve ser sinalizada. Primeira regra lá, qual que é? O cruzamento que for um fluxo for rodovia, terá preferência da rodovia. Beleza? Se estiver falando de uma rotatória, quem estiver na rotatória terá preferência, se o lugar já não tiver uma sinalização no local. E nos demais casos, se o local não tiver sinalização, não for um fluxo que se cruzar, não for rodovia, não estiver uma rotatória, a preferência vai ser sempre do da direita. Não esqueçam isso, pode ser objeto de sua prova. Tem mais alguma regra? Sim, tem mais uma regra. A regra de que aqueles veículos que transitam sobre trilhos, eles terão preferência sobre os demais. Gravem isso. Essas são basicamente, são 3 regrinhas de preferência e que veio a previsibilidade do CTB no artigo 29, inciso 3º, e no inciso 12 veio a previsibilidade de que do item daqueles veículos que transitam sobre trilhos de ferro, férrea. Não esqueçam isso. Vai cair na prova? Vai cair na prova. Não confunda também direito de preferência com prioridade. Direito de preferência é uma coisa, prioridade são outra. Prioridade nós vamos tratar sobre aqueles veículos que vão ter prioridade no trânsito, tendo em vista que os sinais luminosos e sonoros estão acionados. Aí vamos ver caso que alguns que gozam de prioridade, no direito de prioridade o quê? Eles têm prioridade de passagem, outros têm de estacionamento e parada e outros têm de livre circulação, estacionamento e parada. Tudo isso previsto no CTB. Nós vamos tratar mais adiante. Mas grave então. Preferência, quando falar de direito de preferência, nós temos que saber o quê? A preferência, quando o local não for sinalizado, se um fluxo for rodovia, aquele que estiver na rodovia. Se o fluxo for uma rotatória, aquele que estiver circulando pela rotatória. Nos demais casos, aquele que estiver à direita do condutor. Beleza? Inciso 12, igual eu falei com os senhores. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Conforme falei para os senhores aí, falei sobre os veículos que transitam sobre trilhos, né? Então, olha o exemplo bacana aí. Nós estamos aqui, situação hipotética, isso aqui é essa via aqui, ó, é uma rodovia. Quem terá preferência? Aquele que está transitando pela rodovia. Então, basicamente é o quê? O carrinho verde aqui vai aguardar e o amarelinho aqui vai seguir, beleza? Estamos diante de uma rotatória. O carrinho branco aqui e o carrinho azul aqui tem preferência sobre esse, tem preferência sobre esse. Esse aqui também tem preferência que ele já está na rotatória e esse aqui também vai aguardar, porque a preferência é de quem está circulando, quem estiver circulando na rotatória. Bacana? Aqui nós temos que levar em consideração o quê? São a regra da direita, porque direita,
Porque aqui não fala nada se é uma rotatória, não fala nada que é um fluxo é rodovia, não é uma rotatória, então nós temos que olhar. Ó, o laranja, à direita do laranja tem o verdinho. Então, teoricamente, a preferência não é do laranja. À direita do azul, do verde, tem o azul. Então, a preferência não é do verde. E à direita do azul tem o amarelo. Então, a preferência não é do amarelo. E à direita do amarelo tem o laranja. Então, a preferência não é dele. Essa questão é uma questão muito interessante. Por quê? Digamos, nós vamos levar em consideração, para estabelecer a preferência, o veículo aqui. Digamos que aqui tem uma sinalização horizontal aqui de placa pare. Pare para o veículo verde. Aí nós vamos fazer a regrinha todinha de novo. À direita do verde tem o azul? Tem, então, preferência do azul. À direita do azul tem o amarelo? A preferência do amarelo. À direita do laranja, do amarelo, tem o laranja? Tem, então, a preferência do laranja. À direita do laranja tem o verde? Tem. Mas o que acontece? O verde tem uma plaquinha de pare aqui. Uma plaquinha não, uma sinalização horizontal no chão, na pista aqui, pare. Então, não há de se falar em preferência. Então, basicamente, irá exercer a preferência seria o laranja, porque não tem nenhum veículo à direita dele para exercer essa preferência. Aí seria basicamente o quê? Preferência para o laranja seguir. Beleza? Regra do quê? Regra da direita. Beleza? Para seguir o direito de preferência, não pode ter sinalização, não há de se falar em sinalização local. Digamos que ali nós estamos num cruzamento que tem quatro veículos. Tendo em vista que há sinalização para um deles, você vai seguir, olha, o da direita tem a placa de pare para ele, então não há de se falar que não tem, o da direita dele teria preferência. O laranja iria seguir porque não teria que se falar em preferência, porque ele já tem uma sinalização horizontal para o veículo verde de pare. Bacana? Então aprendemos aí a regrinha. Não podemos esquecer também dos veículos que deslocam sobre trilhos. Olha aqui, quem que é o errado aqui? É o trem ou é o carro? Quem que tem a preferência? A preferência é de quem está sobre o trilho, é do trem. Então o carro aqui avançou aqui, ó, e teve a colisão. Então o direito de preferência é de quem está sobre o trilho, é do trem de ferro aqui. Beleza? Não esqueçam isso, que provavelmente pode ser uma pergunta que vai estar em sua prova. Continuando, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o quê? Nós vamos falar sobre prioridade no trânsito. Quando que temos prioridade? Nós vamos ter o quê? As regras de prioridade, que nós temos veículos que gozam o quê? De prioridade de passagem, nós temos veículos que gozam prioridade prioridade em parada e estacionamento, e nós temos veículos que gozam o quê? De livre circulação, passagem, parada e estacionamento. É muito importante o candidato saber isso. E quais são? Sim, porque isso é tudo previsto no Código de Trânsito Brasileiro. E o mais interessante disso é o quê? O agente que vai atuar como guarda civil municipal, ele vai exercer o direito de prioridade. Ele, quando ele estiver no veículo lá de fiscalização como agente de trânsito, vai depender do qual atuação o edital está prevendo para o agente civil municipal. Às vezes a prefeitura vai o quê? Colocar para atuar na área de trânsito. Como o edital dos senhores vai cair a legislação de trânsito, vai ter agente civil municipal atuando na área de trânsito. Tendo em vista o quê? O que o candidato precisa saber se vai atuar na área ou não? A previsão do edital. O edital vai ter as atribuições do cargo, beleza? Seguindo, no direito de prioridade, vou projetando aqui. Projetado, olha, o artigo 29, inciso 6, fala o quê? Os veículos
precedidos de batedores terão prioridade de passagem respeitadas as demais normas de circulação. Olha que interessante. Projetei para os senhores o quê? Em vermelho eu coloquei o quê? Passagem. Então, os veículos precedidos de batedor. Precedidos é aquele que vem antes, né? Que vai na frente. Então, aqueles veículos que vão à frente, abrindo o trânsito, que atrás vem o comboio, que vem o comboio atrás. Então, aqueles veículos que são precedidos de batedores, eles gozam de prioridade de passagem. Então, cabe o quê? Os demais usuários da via, o quê? Liberar a circulação do trânsito para esses veículos, porque eles gozam de prioridade de passagem. Então, veículos precedidos de batedores gozam de prioridade de passagem. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública. Olha para você ver, gravem isso aqui. Então eles gozam o quê? Está em vermelho, mas vamos grifar aqui. Gozam de livre circulação, estacionamento e parada. Quais veículos que são? Os veículos aqui, gravem isso aqui. Socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização. Muito importante isso aqui. Bacana? Lembre-se sempre também, eles vão ter essa prioridade quando? Quando circulando em serviço de urgência. O veículo tem que estar em serviço de urgência, serviço de policiamento ostensivo, preservação da ordem pública. Então, vimos o quê? Que os veículos, incêndio e salvamento, os de polícia e os de fiscalização, eles gozam de livre circulação, estacionamento e parada. Quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública. Bacana? Gravem isso. Então, quais os veículos que gozam disso aí? São os de incêndio e salvamento, os de polícia e de fiscalização. Continuando, de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Observadas as seguintes disposições. Olha, nós estamos vendo agora que nós vamos ver as regras que esses veículos têm que respeitar também, ou as atribuições que eles têm que fazer para conseguir exercer esse direito de prioridade no trânsito, beleza? Seguintes disposições. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiver acionado, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar. Olha para você ver, então os condutores devem o quê? Deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita e parando se necessário. Beleza? Então, quando o veículo de urgência ou emergência estiver com sinais sonoros, sinais luminosos, sinais sonoros acionados, o que tem que fazer os demais usuários da via? Liberar a pista da esquerda, deslocando para a pista da direita, e se for necessário, até parar o veículo. Então, não se esqueçam disso. Os demais usuários devem deslocar o veículo para a pista da direita, deixando a via da esquerda para o veículo de emergência e, se necessário, até parar o veículo. Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio, somente atravessar a via quando já tiver passado no local. Olha que interessante. Então, os pedestres, ao avistar a luz intermitente ou escutar o sinal sonoro, deve o quê? Aguardar no passeio e somente atravessar a via posterior à passagem do veículo de emergência. Então, gravem isso que é muito importante também. Beleza? O uso do dispositivo de alarme sonoro e iluminação intermitente somente poderá ocorrer por ocasião de efetiva prestação de serviço de urgência. Aí está mais dizendo o quê? Sobre quando se deve ou não usar os sinais sonoros e o sinal intermitente, quando estiver em serviço de urgência, beleza?
A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida, com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas desse código. Sempre quando o veículo de emergência ou urgência for passar em um cruzamento, ele deve o quê? Velocidade reduzida. Isso é bizu de prova, é previsto no Código de Trânsito Brasileiro, beleza? As prerrogativas de livre circulação e parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente. Então, somente quando o veículo estiver com dispositivos sonoros e dispositivos de iluminação acionados, que eles vão gozar dessa prioridade no trânsito. Não esqueçam disso, beleza? Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, quando em local de atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço. Aí vem mais aqueles veículos que prestam serviço, igual o CEMIG, Copasa, eles têm essa prerrogativa de o quê? De livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço. Beleza? Os veículos que gozam de livre passagem são o quê? Os batedores, olha aqui, ó, livre passagem. Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, que é o quê? CEMIG, Copasa, tudo mais, eles vão ter livre parada e estacionamento no local, conforme a legislação. Já o bombeiro, a ambulância, a polícia e veículo de fiscalização gozam de livre passagem, parada e estacionamento. Gravem isso que provavelmente pode ser objeto de sua prova, beleza? Continuando, nós vamos falar sobre um pouco o quê? Sobre a classificação das vias. Nós temos classificação das vias e o quê? As vias abertas à circulação, elas se classificam em vias urbanas e rurais, essas duas. Dentro da classificação das vias urbanas, nós temos vias de classificação de classificação de trânsito rápido, de via arterial, nós temos vias coletora e vias locais. Então, gravem isso. Dentro da classificação de vias abertas de circulação de trânsito urbano, nós temos vias de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Já falando-se de vias rurais, nós temos rodovias e estradas, beleza? Então, as vias abertas à circulação classificam-se em vias urbanas e rurais. Dentro das vias urbanas, nós temos a classificação o quê? Vias de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local, beleza? E já nas vias rurais nós temos a classificação de rodovias e estradas. De onde eu tirei isso? Está aí, ó, no artigo 60, a classificação das vias. Projetei para os senhores. As vias abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, classificam-se em vias urbanas e vias rurais. Inciso primeiro, as vias urbanas, vias de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. As vias rurais em rodovias e estradas, beleza? Não esqueçam disso que pode ser objeto de vai estar na sua prova, beleza? Um outro ponto que eu quero tratar com os senhores, eu projetei agora, são a velocidade máxima. Bacana? É previsto no artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro. Nos locais não sinalizados quanto à velocidade, o Código de Trânsito Brasileiro trouxe a previsibilidade. Onde não tiver regulamentação de velocidade máxima para as vias urbanas, nós vamos ter o quê? Vai ser 80 km por hora nas vias de trânsito rápido, 60 km por hora nas vias arteriais, 40 km por hora nas vias coletoras e 60 km por hora nas vias locais. Olha aí, ó, artigo 61, parágrafo 1º. Não esqueçam disso. Projetei para os senhores vejam aí que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Voltando comigo, então, tem essa classificação. Vias de trânsito rápido, locais onde não tiver uma sinalização própria de velocidade máxima. Já o Código de Trânsito Brasileiro já trouxe que 80 km por hora será a velocidade máxima para as vias de trânsito rápido, 60 vias arteriais
40 coletoras e 30 as locais, beleza? Seguindo, já nas rodovias, nós temos que saber o quê? Uma peculiaridade muito interessante. As rodovias, que é as vias de trânsito rurais, a rodovia, nós temos duas classificações nela. Nas rodovias, nós temos rodovias de pista dupla e rodovias de pista simples. A de pista duplas é aquelas onde tem demarcação, separação física de pista, seja por um canteiro central ou algo do tipo. Mas nas rodovias, nós temos a seguinte situação, a demarcação que nas rodovias, nós temos aqui, nas de pista dupla, nós vamos ter de velocidade máxima de 110 km por hora para veículos automotores, caminhonetes e motocicletas, e 90 km por hora para demais veículos. Já nas rodovias de pista simples, aquelas que não têm separação física, seja por canteiro ou aquela estrutura de concreto que faz a separação física das pistas, será o quê? 100 km por hora para veículos, para automóveis, caminhonetes e motocicletas, e 90 km por hora para os demais veículos. Só para os senhores tomar conhecimento, projetando aí artigo 61, inciso 2º, 110 e 90 nas rodovias de pista dupla, 100 e 90 nas rodovias de pista simples. E nas estradas, gravem sempre, nas estradas serão sempre 60 km por hora. Bacana? Essa velocidade máxima, se a sinalização do local pode prevalecer maior ou menor. Nós estamos falando aqui em caso de não sinalização no local, beleza? Quanto à sinalização, projetei para os senhores aí, ó, a sinalização de trânsito, ó, artigo 87. Nós temos o quê? Sinais verticais, sinais horizontais. Verticais, nós temos aí o exemplo, placas, aquelas placas de sinalização. Nós temos sinais horizontais, as pinturas na pista, seja um pare, seja uma faixa de pedestre, ou etc. Nós temos dispositivos de sinalização auxiliar. Nós temos sinais luminosos, sinais sonoros e gesto do agente. Gravem aí. E do condutor, vou colocar para os senhores, grifem aí, ó, os gestos do agente e bizu, o condutor. Por que eu estou falando isso com os senhores? Porque se parecer uma questão desse tipo, os senhores têm que saber que os sinais de trânsito, os sinais do condutor, enquadra como sinais de trânsito, beleza? Nós vamos ver nos sinais e gestos que os sinais do condutor também se enquadram. Bacana? Artigo 89, aí, conforme projetado, a sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. As indicações dos semáforos sobre demais sinais e as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Então, vimos o quê? A ordem do agente, ela tem o quê? Prevalência sobre as demais normas. Exemplos, estamos diante de um local que tem sinalização semafórica, tem semáforo. Mas se nós tivermos lá um agente no meio, falando para o carro vir, e mesmo que esteja no sinal vermelho, a sinalização do agente vai prevalecer sobre a sinalização semafórica. Muito interessante isso, pode ser cobrado na sua prova também. E posteriormente, na outra ordem, nós temos os sinais dos semáforos e posteriormente os demais sinais, beleza? E normas de trânsito. Bacana, gravem isso, que pode ser objeto que vai estar na sua prova. Dentro dos sinais, nós temos que falar sinalização gestual, nós temos que saber o quê? Quando o agente está com o braço levantado lá, é o que é? Com o braço levantado, com a palma da mão estendido. É o quê? Para todo o fluxo de trânsito parar. Se nós estivermos com o agente com braços abertos lá, o que quer dizer?
os veículos que se cruzem o fluxo entre os braços do agente vão parar e os demais veículos vão seguir. Se tiver só um lado lá, somente o fluxo que vai cruzar o braço do agente. Se tiver lá uma sinalização, o agente mandando assim, fazendo esse movimento, é diminuição de marcha, não esqueça. Quando o agente pega a lanterna e bate a lanterna no carro e fazendo a sinalização para encostar, é a parada daquele carro, beleza? E quando o agente está com o braço levantado, fazendo o movimento para frente e para trás, é para que siga o fluxo do veículo, seguir, beleza? Nós temos também sinais que o condutor faz. Quando o condutor coloca o braço esquerdo estendido, quer dizer que ele pode dobrar à esquerda. Quando ele põe 90 graus, quer dizer o quê? Que ele vai dobrar à direita. E quando ele põe o braço para fora e faz um movimento para cima e para baixo, quer dizer que ele vai o quê? É diminuir marcha. Não esqueçam disso. Já quando sinais sonoros, vou projetar para os senhores aqui também, ó, sinais de gestos, conforme projetei. Vamos falar um pouco agora dos sinais sonoros, que é o apito do agente. Quando o apito do agente dá um apito breve, siga. 2 apitos, pip, pip, pare. E um silvo longo, diminuir marcha. Isso aí pode ser também uma questão que pode estar na sua prova. Basicamente, dito isso aí, nós vamos tratar agora sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também vamos ter questões sobre essa matéria. É muito importante que os senhores gravem. Projetei para os senhores sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, voltando aí. Olha, nós vamos aprender hoje o que, ó, coloquei algumas perguntas para que nós possamos saber o quê? Nós precisamos saber quem é criança, quem é adolescente, o ECA aplica até qual idade, de acordo com o ECA, quem é família natural e quem é família extensa. Segundo o ECA, qual direito é personalíssimo, indisponível, imprescritível. O que nós precisamos saber? Primeira pergunta que eu tinha projetado, de acordo com o ECA, quem é criança, quem é adolescente? O Estatuto da Criança e do Adolescente coloca lá no seu artigo 2º que criança é o quê? Até 12 anos incompletos e adolescente é os maiores de 12 anos, é os de 12 anos completos em diante. Vou colocar para os senhores verem aqui. Olha lá, considera-se criança para efeitos dessa lei a pessoa até 12 anos de idade incompleto e adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Então, sabemos o quê? Quem é criança? Até 12 anos incompletos. Gravem isso aí. Adolescente é de 12 anos completos a 18 anos. Beleza? Gravem isso aí. Aquela segunda pergunta que nós fizemos lá, que é o quê? Que é o ECA aplica até qual idade? O ECA aplica até os 21 anos de idade. Beleza? A outra pergunta que nós fizemos também, de acordo com o ECA, quem é família natural e quem é família extensa? O ECA nós vamos mostrar os artigos posteriormente, o ECA família natural, que é aquela compreendida entre ascendente de pai e filhos, entre os pais e os filhos. Isso é entendimento para o ECA, que é família natural, pais e filhos. Já família extensa são todos os demais parentes, seja da criança, seja do adolescente. Beleza? Aí eu tinha feito aqui, coloquei aquela pergunta também. Segundo o ECA, qual direito é personalíssimo, indisponível e imprescritível? É o direito de filiação, o direito de filiação, conforme o artigo lá do ECA, ele é personalíssimo, indisponível, imprescritível. Beleza? Vamos ver os artigos agora. Olha lá, considera-se criança para efeitos dessa lei, pessoa até 12 anos de idade incompletos, adolescente de 12 a 18 anos de idade. Nos casos
expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto entre 18 e 21 anos. Então, sabemos que crianças de até 12 anos incompleto, adolescente de 12 a 18, e nos casos expressos no estatuto, aplica-se até os 21 anos de idade. Muito interessante. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais, seus herdeiros, sem qualquer restrição observada o segredo de justiça. Falamos aí, então sabemos que o direito de filiação ele é indisponível, imprescritível e personalíssimo. Muito interessante, pode cobrar na sua prova, artigo 27 do ECA. Artigo 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Conforme falei, família natural, pais e descendentes, que seria pais e filhos. Bacana? Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com as quais a criança ou adolescente convive ou mantém vínculo de afinidade e afetividade. Então, família extensa é aquela formada por parentes próximos que a criança ou adolescente conviva. Tenha vínculo afinidade, afetividade. Gravem isso. Mais uma sequência aí que eu vou projetar para os senhores agora, que nós vamos responder o que é ato infracional. O ato infracional cometido por criança sujeita a ela as medidas socioeducativas previstas no ECA. Quando o adolescente pode ser privado de sua liberdade? A quem e quanto tempo deve ser comunicada a apreensão do adolescente? Por qual prazo máximo pode ser declarada a internação do adolescente antes da sentença? Isso aí, pessoal, quero que vocês gravem, por favor, que vai estar na sua prova. Eu tenho questões do IMA aqui da Guarda Municipal de Ipatinga que caiu sobre essas perguntas sobre internação e sobre a aplicação das medidas socioeducativas. Então, o IMAN gosta muito que cobrar essas questõezinhas aí. E gravem tudo isso que eu estou falando, que vai ter uma questão sobre esse conteúdo. Primeira coisa, o que é ato infracional? Ato infracional é tudo aquilo definido, tudo aquilo que o menor, seja o menor, criança ou adolescente, comete que seja crime ou contravenção penal. Beleza? Não esqueça. Ato infracional, tudo aquilo que uma criança ou um adolescente comete que seja crime ou contravenção penal. Gravem isso. Aí a segunda pergunta é, o ato infracional cometido por criança sujeita ela a medidas socioeducativas previstas no ECA? Criança não fica sujeita às medidas socioeducativas. Crianças aplicam-se às medidas de proteção. As medidas socioeducativas são aplicadas aos adolescentes. Gravem isso, porque criança são aqueles até 12 anos incompleto. Gravem isso. Então, crianças não estão sujeitas às medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas aplicam-se ao adolescente. Quando o adolescente pode ser privado de sua liberdade, nós vamos trabalhar isso também. Quando em caso de quê? Cometimento de ato infracional, que mediante violência ou grave ameaça, reiterado cometimento de faltas, nós vamos ver o artigo aqui. Bacana? Gravem isso. Reiterado cometimento de faltas graves, cometer ato infracional com violência ou grave ameaça e descumprir qualquer medidas, aquelas impostas ao adolescente, beleza?
Vamos continuando. A quem e em quanto tempo deve ser comunicada a apreensão do adolescente? A quem e em quanto tempo deve ser comunicada a apreensão do adolescente? Vou projetar para os senhores. Voltando aqui, a comunicação deve ser comunicada o quê? Ao juiz, a família ou pessoa para ela, quem é indicado, em quanto tempo? Imediatamente. A criança e adolescente tem que ser... o Estatuto da Criança e Adolescente prevê que tem que ser imediatamente. A outra pergunta, por qual prazo máximo pode ser declarada a internação do adolescente antes da sentença? 45 dias. Gravem isso. Vamos ver os artigos agora aqui. Considera-se ato infracional conduta descrita como crime ou contravenção. Falei com os senhores. Ato infracional é crime ou contravenção. Artigo 105. Ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101, que são medidas o que ela? Medidas específicas de proteção. Gravem isso. Criança e adolescente a criança tem medidas de proteção. Já o adolescente, medidas socioeducativas. O artigo 106, nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Então, quando que o adolescente pode ser privado de sua liberdade? Em caso de flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Beleza? Gravem isso aí. O adolescente tem direito de identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. O adolescente, ele tem o direito, assim como o adulto maior de 18 anos tem o direito de saber os responsáveis pela sua prisão, o adolescente tem. Só que o adolescente não é prisão, é apreensão. Gravem isso de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Continuando. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente, à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Esse item em vermelho, incontinente, vem do latim, quer dizer imediatamente. Imediatamente. Então vai ser o quê? A apreensão de qualquer adolescente será o quê? Imediatamente comunicado o quê? Ao juiz competente e à família ou pessoa por ela indicada. Não se esqueçam disso, que é imediatamente. A internação antes da sentença pode ser determinado pelo prazo máximo de 45 dias, objeto de prova. Então, a internação, a medida socioeducativa de internação pode ser decretada pelo prazo máximo de 45 dias antes da sentença, beleza? Projetei mais umas perguntas aí para os senhores, vou colocar agora de novo, voltando elas. Vamos responder a quais as medidas a serem aplicadas ao adolescente que comete ato infracional. Em quais casos poderá ser aplicada a medida de internação? A medida de internação possui prazo determinado? Qual o período máximo de internação? Em qual idade será a liberação compulsória? Vou trazer os comentários aqui, ó. Primeiro ponto que eu quero que os senhores gravem para a prova dos senhores. Vou projetar e nós vamos ler e eu vou falando e voltando. Verificada, artigo 112, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Essas são as medidas socioeducativas. Então, o que? Se aplica só ao adolescente, que é o quê? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção de programas de regime semiaberto, internação em estabelecimento educacional e algumas medidas previstas de autoproteção lá para as crianças, que é o artigo 101. Mostrando de novo, advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, gravem isso aí,
inserção em regime de semi-liberdade, internação e estabelecimento educacional e algumas medidas previstas no artigo 101, que é as medidas de proteção da criança, beleza? Isso é muito importante, gravem isso aí. Artigo 122 vai falar o quê? Olha lá, ó. As medidas de internação somente poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência. Nós falamos isso anteriormente, que o quê? Quando vai se aplicar a medida de internação, a medida socioeducativa de internação? Quando for ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça, reiteração cometimento de outras infrações graves, quando ele reitera em cometimento de outras infrações graves, por descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta. Reiterado descumprimento das medidas anteriormente impostas a ele. O interessante é que, no caso do descumprimento reiterado das medidas anteriores impostas, a internação dele não pode ser por prazo superior a 3 meses. Vou projetar para os senhores verem aí. No caso desse inciso aqui, ó, inciso terceiro, ó, o prazo de internação não poderá ser superior a 3 meses. Gravem isso. Então, quando o ato infracional cometido por ele for com base em descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente exposta, a internação dele não pode ser superior a 3 meses. Gravem isso aí, beleza? Artigo 121, a internação constitui o quê? Medida privativa de liberdade sujeita aos princípios, olha os princípios interessantes: brevidade, excepcionalidade e respeito. Grifem isso aí no Código dos Senhores. Brevidade, excepcionalidade e respeito são os princípios que norteiam que a medida de internação, beleza? Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial. Gravem isso aí, ó. Olha aqui, ó. Será permitida a realização de atividades externas. Então, o adolescente que está sujeito à medida de internação, ele pode fazer atividades externas, salvo por determinação judicial em contrário, tá? Mediante avaliação da equipe técnica da entidade. Gravem isso aí. Outro ponto interessante que eu vou colocar para os senhores: a medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no prazo máximo de 6 meses. Gravem esse parágrafo segundo aqui, ó, é bizu de prova. A medida de segurança não tem prazo determinado. Olha que interessante, grifando aqui, ó. E ela vai ser sempre avaliada em quanto tempo? No prazo máximo de 6 meses. Máximo de 6 meses. Então, o quê? Além do adolescente poder fazer atividades externas, a medida de internação, via de regra, ela não tem prazo. Ela vai ser sempre sujeita à reavaliação. A cada o quê? No máximo, a cada 6 meses vai ser reavaliada sobre a condição de internação do adolescente. Gravem isso, beleza? Nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá 3 anos. Olha, gravem isso aí, ó. Período máximo de internação. Então, vocês têm que saber que o período máximo de internação não excederá. Então, grave isso aí. Então, o quê? Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá 3 anos. Então, não pode exceder. Isso aí quer dizer o quê? Não pode exceder 3 anos o período máximo de internação. A liberação compulsória aos 21 anos de idade. 21 anos de idade. Então, 21 anos de idade, ele será liberado compulsoriamente. Beleza? Dito isso aí, eu quero falar para os senhores o quê? Por que eu acho que vai cair alguma coisa disso aí sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente?
Essa questão aí é da mesma banca, e caiu o quê? Na prova da Guarda Municipal de Ipatinga. Interessante isso aí, caiu na Guarda Municipal de Ipatinga e é muito importante que os senhores saibam. É muito importante, ó, são medidas socioeducativas, exceto obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, internação em estabelecimento educacional, admoestação verbal e correção física. Olha a questão muito fácil, então a errada é a letra D, conforme nós vimos aí. Não existe correção física. Beleza? Gravem isso aí. Olha para os senhores verem ainda da prova sobre Guarda Municipal de Ipatinga, que é a mesma banca que vai aplicar aí em Itabirito. Assinale a alternativa correta ao que se refere à disciplina da criança, do Estatuto Disciplina da Criança e do Adolescente, conforme legislação em regência. O ato infracional é conduta descrita como crime praticada por criança ou adolescente, não há punição em caso de cometimento de conduta descrita como contravenção penal. Primeira coisa que nós vemos aí, está errado aqui, ó, praticado como crime, praticado por criança ou adolescente. Olha para você ver, não há punição, contravenção penal, olha para você ver. Ato infracional é o quê? Crime e contravenção. Beleza? Não esqueçam disso. A opção B, a sanção em face da prática de ato infracional independe se o autor é criança ou adolescente. Olha para vocês verem, a sanção em face da prática de ato infracional independe se a criança ou adolescente. Falso, nós sabemos que a criança tem medida de proteção. Isso aqui é falso. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Comentamos isso aqui, certíssimo. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade se não em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita fundamentada. Autoridade policial, não, autoridade judiciária. Interessante. Basicamente é isso aí. São questões que caíram na prova da Guarda Municipal de Ipatinga nesse ano que teve. É da mesma banca e vai ser uma questão que provavelmente pode cair na sua prova da Guarda Municipal de Itabirito. Procurei exaurir tudo que eu acredito que possa cair aqui. Vamos passar agora falar um pouco sobre o Estatuto do Idoso. Projetei para os senhores aí o Instituto do Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular direitos assegurados a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então já sabemos para que o Estatuto do Idoso, ele vai regular e assegurar direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Beleza? Gravem isso, por favor, que é muito importante. Estatuto do Idoso aplica-se ao quê? Idade igual ou maiores de 60 anos. Gravem aí, eu vou até grifar para os senhores aqui rapidamente. Igual ou superior a 60 anos. Artigo 3º, parágrafo 2º, entre as pessoas idosas é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo sua necessidade sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Olha que interessante. Então, dentre aos idosos, terão prioridade os maiores de 80 anos. Interessante demais. Gravem isso aí, que eles costumam mudar isso aí. Tendo o quê? Preferência de atendimento. Então, até projetei para os senhores, grifem aí os maiores de 80 anos. Ó. Maiores de 80 anos terão o quê? Segurada prioridade. Beleza? Continuando. É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados. Então, gravem aqui, ó, é vedado o quê? Discriminar a pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Interessante isso aí, ó. Então, é proibido de fazer diferenciação de cobrança lá
a discriminação da pessoa idosa na diferenciação de cobrança dos planos de saúde. É proibido. Gravem isso aí que pode estar na sua prova. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre as pessoas idosas, exceto em casos de emergência. Muito interessante isso aí, ó. Então, o que está querendo dizer o quê? Atendimento de saúde. Atendimento de saúde, os maiores de 80 anos sempre terão preferência especial em atendimento sobre os demais, exceto em caso de emergência. Olha aí, ó, exceto, gravem aí, em caso de emergência não terá essa preferência, beleza? O que eu quero falar para os senhores sobre o quê? Direito acompanhante. O idoso tem direito acompanhante? Tem ou não tem? É uma pergunta. Tem direito acompanhante. É o quê? Mas vai ser o quê? O direito acompanhante, ele tem esse direito. Mas o quê? No atendimento de saúde vai ser segundo critério do médico. E o médico, para às vezes falar que ele não pode ter acompanhante naquele local, ele vai ter que justificar por escrito. É isso que nós vamos ver aqui, ó. Olha lá. A pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo que? Tempo integral. Grave isso aí que eles costumam mudar essa parte aqui. Segundo o quê? Segundo o critério do médico. Olha aqui, eu falei para os senhores isso aí. Olha lá, parágrafo 1. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para acompanhamento da pessoa idosa. Ou, no caso de impossibilidade, justifique por escrito. Basicamente, então, o idoso ele tem direito ao acompanhamento de uma outra pessoa, de um acompanhante. Mas como que funciona isso em caso de internação ou observação, né? E isso é em tempo integral, porém, segundo o critério do médico. E o médico o quê? Vai conceder a autorização de acompanhante. Mas no caso que o médico achar que não pode, naquele momento que não pode exercer esse direito, ele vai justificar por escrito. Por isso que lá no caput do artigo fala, segundo o critério médico. Talvez alguns casos o local não permite acompanhante por questões o quê? Da saúde do idoso ou dos demais pacientes que estão naquela ala de atendimento, beleza? Artigo 17. A pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. O que é isso aí? A lei não atribui limite de idade para falar quem deve saber qual que é o melhor tratamento de saúde. Se o idoso tiver com sua saúde física, mental, suas faculdades mentais normal, ele que vai falar qual que é o tratamento mais favorável a ser imputado a ele. Ele que vai ter apesar dele ter mais de 60 anos, ele está com as faculdades mentais normais. Ele que vai escolher o tratamento mais adequado para ele. Beleza? Parágrafo único. Não estando a pessoa idosa em condições de proceder à opção, será feita. O que quer dizer? Agora nós vamos ver quando a pessoa idosa não está com as condições mentais de saber qual que é o melhor tratamento para ela. Aí nós vamos ter pessoas, curadores, nós vamos ter até mesmo a equipe médica em caso que vai decidir por qual é o melhor tratamento para a pessoa idosa. Mas importante, isso aí pode estar na sua prova. Pode ter alguma pergunta lá do Estatuto do Idoso, querem saber sobre quando ele não dominar o seu estado de saúde mental. Parágrafo único. Não estando a pessoa idosa em condições de proceder a essa opção, esta será feita pelo curador, inciso primeiro, pelo curador quando a pessoa idosa for interditada. Então, quando que o curador vai fazer? O curador vai fazer quando a pessoa for interditada. Por seus familiares, pelos familiares. Quando não tiver curador, ou este não puder ser contatado em tempo hábil. Então, quando o idoso
Quando o idoso o quê? Tiver curador, o curador que vai decidir. Quando o quê? A família vai decidir quando? Quando não tiver curador ou quando não puder ser contatado o curador, não houver tempo de contatar o curador, a família também decide. Inciso terceiro, pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar. Olha que interessante. Então, o médico pode decidir? Pode. Pelo médico, quando o quê? Houver risco de vida e não houver tempo o quê? Para contatar o curador ou a família. Ou pelo próprio médico, quando houver curador ou familiar conhecido. Mas nesse último caso, deve o quê? Comunicar o Ministério Público. Então, o quê? Via de regra, o quê? Se ele tiver o curador decide. Vai ser os familiares quando? Quando ele não tiver curador ou quando não houver tempo hábil de comunicar ao curador. Vai ser os familiares decidir. E vai ser o médico quando? Quando ele estiver correndo iminente risco de vida e não houver tempo para contatar o curador e a família. Aí o próprio médico decide. Ou também vai ser decidido pelo médico quando? Quando ele não tiver conhecido nenhum curador e nenhum parente familiar. O médico decide, mas ele vai avisar o Ministério Público. Beleza? Gravem isso aí. A participação da pessoa idosa em atividades culturais e lazer será proporcionada mediante desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, lazer, bem como tal. Então, o quê? É direito o quê? É direito do idoso, lazer, atividades de lazer, diversão, cultura. Então, tendo em vista isso, o quê? Ele tem o direito de desconto de, no mínimo, 50% no ingresso de entrada nos eventos artísticos, culturais, diversões. Então, o ECA garante no artigo 23 o quê? Ele tem o direito o quê? De, no mínimo, 50% de desconto no ingresso de entrada. O artigo 27, aí, conforme projetado, na admissão da pessoa idosa em qualquer trabalho ou emprego, são vedadas a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concurso, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. O que quer dizer isso aí? Quer dizer o quê? Aqueles cargos que, igual policial militar, que é de 18 a 30, a natureza do cargo exige uma idade, tendo em vista o quê? As condições o quê? Físicas da pessoa. Então, mas via de regra o quê? É vedada a fixação de limite máximo de idade e discriminação com o idoso, beleza? O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência à idade mais elevada. Olha para vocês verem, gravem isso aí. Então, qual que é o primeiro critério de desempate em concurso público? É a idade. A idade é o primeiro critério de desempate. Beleza? Acompanhem comigo aí. As pessoas, artigo 34, as pessoas idosas a partir dos 65 anos de idade que não possuem meios de prover da sua subsistência nem de tê-las providos por sua família, assegurado o benefício mensal de um salário mínimo no caso do LOAS. Nos programas habitacionais públicos subsidiados com recursos públicos, a pessoa idosa goza de prioridade na aquisição do imóvel para sua moradia própria, observado que 3%, pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento à pessoa idosa. E o parágrafo único fala o quê? Que as unidades residenciais serão preferencialmente no pavimento térreo. O que quer dizer isso aí? Aquelas pessoas que não têm recurso, aqueles idosos a partir de 65 anos. Idoso, qual que é o idoso? O idoso é a partir de 60, né? 60, não, igual ou maior a 60 anos é idoso. Mas aqueles idosos a partir dos 65 anos de idade, que não tiver de recurso para suprir suas próprias necessidades, nem tiver alguém da família para sustentá-lo, ele goza de um salário mínimo vigente, que é o tal do LOAS. É um benefício assistencial, beleza? Não esqueça,
partir de 65 anos, sem recurso para prover sua subsistência, ou de alguém de sua família, terá direito a um salário mínimo vigente. Já nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com dinheiro público, 3% no mínimo 3% das unidades habitacionais serão providas, serão destinadas a prioridade de atendimento aos idosos. Não esqueçam disso, beleza? Aquele idoso que vai adquirir 3% das unidades, pelo menos 3% das unidades habitacionais é destinadas aos idosos. Já no parágrafo 1 vem falando o quê? Que essa preferência serão no pavimento térreo. Então, os idosos terão preferência no pavimento térreo. Basicamente, isso aí que eu estou passando para os senhores. Um tópico que eu quero passar para os senhores que vão cair, ó, projetando. Aos maiores de 65 anos fica assegurada gratuidade do transporte coletivo público, urbano e semiurbano, exceto os de serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente. Para ter acesso à gratuidade, basta a apresentação do documento pessoal que faça provar de sua idade. Vai grifando os pontos aí que já está em vermelho. Nos veículos de transporte coletivo que trata esse artigo, serão reservados 10% dos assentos às pessoas idosas, devidamente identificados com placas de reservado, preferencialmente idosos. No caso das pessoas compreendidas de faixa etária de 60 a 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para o exercício da gratuidade do transporte coletivo. O que eu quero falar? Que os senhores gravem. Então, o quê? A partir dos 65 anos de idade, os maiores de 65 anos de idade, eles gozam o quê? De gratuidade nos transportes coletivos urbanos e semiurbanos. Então, o quê? Os maiores de 65 anos gozam de gratuidade nos transportes coletivos urbanos e semiurbanos. A exigência que vai pedir para eles basta eles apresentar o documento de identificação no ônibus, beleza? E também nós temos que saber o quê? Que 10% das cadeiras do ônibus coletivo serão destinados às pessoas idosas, beleza? 10% dos assentos dos ônibus coletivos são destinados às pessoas idosas, que é o quê? Aquelas de igual ou maior de 60 anos. Gravem isso. E também aquelas pessoas com faixa etária de 60 a 65 anos, caberá à legislação local do município dispor sobre o quê? Sobre a gratuidade do transporte coletivo, beleza? Segundo o Estatuto do Idoso, são somente aquelas pessoas acima de 65 anos. Mas o Estatuto do Idoso nada prevê se a legislação local conceder a gratuidade dos 60 aos 65 anos. Beleza? Fica a critério da legislação local. Basicamente isso. Mas agora eu quero que os senhores gravem também sobre o transporte intermunicipal. Porque o transporte intermunicipal tem uma peculiaridade diferente. O que é? Aquelas pessoas que ganham até dois salários mínimos terá a gratuidade do transporte coletivo, beleza? Aquelas pessoas que recebam que têm remuneração menor que 2 salários mínimos têm direito à gratuidade. Porém, as reservas de vagas gratuitas interestaduais são de apenas 2 vagas. As demais excedentes terão desconto de no mínimo 50%. Vou transpor para os senhores aí, ó. No sistema de transporte coletivo interestadual, observa-se-á, nos termos da legislação específica, a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para pessoa idosa, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, e desconto de 50% no mínimo das passagens das pessoas idosas que excederem as vagas gratuitas com renda inferior a 2 salários mínimos. Beleza? Grave também o artigo 41.
assegurada a reserva para pessoas idosas, no termo dessa lei local, 5% das vagas de estacionamento públicos e privados, ao qual serão posicionados na melhor forma, garantir a comodidade do idoso. Então, lembrando-se, então, que nos transportes interestaduais, 2 vagas serão gratuitas, as demais, para o idoso que tenha renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Aos demais vagas terão um desconto de no mínimo 50%, que exceder as 2 vagas gratuitas, lembrando-se disso. E o idoso tem o quê? 5% dos estacionamentos públicos ou privados serão destinados à vaga de idoso, beleza? E deve ser disponibilizado da melhor comodidade para o idoso. Basicamente é isso que eu acho que vai cair na prova dos senhores. Não desistam, estudem, revisem essa aula. Se eu falei muito rápido, me siga no meu canal aqui, no meu Instagram aqui. Se tiver dúvida, pode me seguir aqui, vai aparecer logo abaixo. E qualquer coisa, estou à disposição aí para sanar qualquer dúvida. Não deixe, eu quero falar com o senhor uma coisa muito importante agora, não deixe de estudar e não deixe de o quê? De se inscrever no nosso canal do Vale Concurso e deixar o seu comentário. É muito importante para nós. Fiz uma revisão hoje o quê? De legislação de trânsito, Estatuto da Criança e do Adolescente, com questões que caíram na Guarda Municipal recentemente de Ipatinga e Estatuto do Idoso. Basicamente é isso aí que eu quero deixar. Uma boa prova a todos, vai dar tudo certo e continue firme nos estudos. Valeu?